Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, no programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Índia, nas últimas semanas temos trazido aqui histórias sobre este país, histórias de cristãos que são perseguidos, histórias de comunidades inteiras violentadas nos seus direitos, na sua dignidade, na sua liberdade. Lá mais para a frente iremos focar a nossa atenção na campanha de solidariedade que a Fundação AIS está a promover a nível internacional em favor dos cristãos da Índia. Mas para já vamos a uma notícia que é em si mesma um sinal da importância, da urgência dessa campanha. Pelo menos 9 pessoas morreram na Índia em consequência de manifestações de protesto dos Dalits e das comunidades tribais contra a falta de proteção legal por parte das autoridades. Em causa está, Catarina, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Precisamente, Paulo. De facto, milhares de pessoas têm protestado contra esta decisão, anunciada, portanto, essencialmente nos distritos de Madhya Pradesh, Uttar Pradesh e Rajasthan, contra esta decisão anunciada pela Corte Suprema, que é, como o Paulo disse, o Tribunal Superior da Índia. Portanto, que quer alterar esta lei, a chamada Lei da Prevenção de Atrocidades, que já foi criada em 1995 e que prevê a prisão automática para quem atacar os intocáveis ou Dalits ou membros de outras minorias da Índia. Os Dalits protestam, pois, com essa mudança na lei, porque torna-se agora mais difícil acusar ou punir os funcionários públicos que persigam, que maltratem ou que não defendem os chamados intocáveis, os que estão na base do complexo sistema de castas da Índia. Precisamente, Paulo. De facto, agora a Corte Suprema veio estabelecer que os funcionários públicos só podem ser detidos com a permissão por escrito das chefias a que estão sujeitos, ou seja, vai aumentar ainda mais a impunidade. E esta mudança na legislação irá, e isto afirmam os dirigentes Dalits na Índia, que irá aumentar ainda mais a perseguição e a violência que já é exercida contra a comunidade dos Dalits. Estamos a falar nos Dalits. Lá mais para a frente no programa iremos retomar este tema, mas para quem não está ainda familiarizado com estas questões, Catarina, quem é que são os Dalits? Bom, os Dalits, Paulo, ou os intocáveis, estão na base do complexo sistema de castas da Índia e representam cerca de 60% da comunidade cristã. E na prática, estas pessoas são os mais pobres dos pobres, são os mais pobres da sociedade. Calcula-se que na Índia haverá cerca de 240 milhões de Dalit e são pessoas que efetivamente não têm qualquer proteção legal. São pessoas que como que não existem aos olhos da sociedade, são esquecidas, são colocados de lado. Portanto, ser Dalit na Índia é, como o Paulo disse, como que um sinónimo de fome, de miséria, de violência até. E foi a pensar neles que a Fundação AIS lançou, como eu já aqui referi, uma enorme campanha de solidariedade que tem como objetivo principal dar a conhecer ao mundo a vida dramática de tantos milhões de seres humanos. Já agora, referir aqui, enviando daqui também um abraço para os nossos colegas do Porto Canal, que eles apresentaram um programa recentemente sobre a questão dos cristãos perseguidos na Índia. No programa A Falar é que a gente se entende, discutiu-se a problemática dos Dalits, baseada na informação da Fundação AIS, baseada no boletim da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Para ficarmos a conhecer melhor esta realidade dos Dalits, dos intocáveis e da importância do trabalho desenvolvido pela Igreja na Índia, vamos agora ver um pequeno filme que nos fala da construção de uma capela numa aldeia. तो हम लोग यहाँ 2005 में हम लोग अपने हिसाब से मिल बैठकर जो हमारे ख्रिस्तीय परिवार पहले जो हैं उनको देखकर हम लोग उनका रहन सहन व्यवस्था देखकर उनका पढ़ाई लिखाई बच्चों का देखकर हम लोग सब मिलकर इस संस्था में इस कैथोलिक ईसाई धर्म में हम लोग आने का प्रयास किए हैं। शुरू में हम लोग को भड़काने लगे, आप यहाँ किसके कहने पे ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हो, आप लोगों को नहीं बनना है, और धमकी चमकी देने शुरू कर दिए, यहाँ ईसाई धर्म लोग नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ एल्बेस्टर लगाने का तैयारी था और उस चर्च को जिला प्रशासन जो एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी होता है उनके आदेशानुसार वो मेरे ऊपर से मुखाग्र आदेश किए
आप 3 दिन का समय दिए मेरे को कि आप वो गिरजाघर जो बनवा रहे हो उसको गिरवा दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या जेल भेजा जाएगा। तो अभी हम लोग घर बनाना तो चाह रहे हैं, यदि आप लोगों की तरफ से सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग घर बनाएंगे, बनाना ही है। हम लोगों के लिए बैठने के लिए एक निश्चित जगह ज़रूरी है। देखिए, गिरजाघर बनने के बाद हमारे समाज एक जो हम लोग का एकता है वो और ज़्यादा मजबूती सुदृढ़ बनेगा। दूसरे आदमी भी देखकर हमारे साथ जुड़ने का संभावना रहेगा। Da Índia para o Paquistão é uma viagem curta. São dois países vizinhos que partilham não só uma fronteira comum, como uma mesma história, porque ambos os territórios fizeram parte do então chamado Império Britânico. Para os cristãos, porém, há também uma mesma realidade. Tanto na Índia como no Paquistão, a Igreja conhece histórias de perseguição, de violência e de sofrimento. A testemunhar isso mesmo, a notícia do atentado, um dia depois da celebração da Páscoa na cidade de Quetta, um atentado reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico e em que 4 cristãos perderam a vida. Uma notícia que é também, Catarina, uma tragédia. É verdade, Paulo, de facto, é sempre a morte de alguém de uma forma tão violenta, é sempre uma tragédia. E neste caso, das 4 pessoas que perderam a vida, 3 eram da mesma família. Portanto, é de facto uma verdadeira tragédia. Como o Paulo já referiu aqui, de facto, este atentado ocorreu na segunda-feira de Páscoa, portanto, na noite de segunda-feira, logo a seguir ao domingo de Páscoa, na cidade de Quetta, portanto, situada no sul do Paquistão. Este ataque foi prontamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico e ocorreu quando homens armados se aproximaram de um veículo motorizado, um rickshaw, em que viajava esta família e dispararam à queima-roupa, matando de imediato os 4 elementos, os 4 ocupantes deste veículo. Portanto, o 4º elemento era de facto o motorista do rickshaw. Este atentado ocorreu apesar das autoridades terem colocado a cidade de Quetta e toda a região em alerta desde a Sexta-feira Santa, pois haveriam indícios fortes de que algum ato violento poderia estar a ser preparado. Já no ano passado, uma semana antes do Natal, ocorreu um atentado bombista contra uma igreja em Quetta, que provocou então a morte a 9 pessoas e ferimentos em cerca de 6 dezenas de cristãos. Na memória de todos está ainda o ataque contra a comunidade cristã num parque na cidade de Lahore, no domingo de Páscoa, em 2016, em que perderam a vida 71 pessoas. O atentado em Quetta, no Paquistão, em que morreram 4 pessoas, ocorreu no dia seguinte ao domingo da Páscoa. Na Nigéria, a violência foi muito maior. Podemos mesmo falar numa Páscoa sangrenta. Só na diocese de Maiduguri contabilizaram-se 2 dezenas de mortos em ataques da responsabilidade, Catarina, do grupo islamita Boko Haram. De facto, Paulo, a diocese de Boko Haram esteve mais uma vez na mira dos terroristas do Boko Haram. Portanto, desde Sexta-feira Santa até domingo de Páscoa, pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques da responsabilidade deste grupo islamita que procura instaurar um califado nesta zona do país, portanto, na região norte da Nigéria. Portanto, na Sexta-feira de Santa, 4 mulheres suicidas, mulheres com idades jovens, compreendidas com as idades entre os 13 e os 18 anos, atacaram um campo de deslocados em Zayuya, nos arredores da cidade de Maiduguri, e causaram 2 mortos. Depois, 2 dias logo, portanto, no domingo de Páscoa, um grupo de homens conseguiu furar as barreiras que tinham sido colocadas pelo exército, barreiras com sacos de areia que tinham sido colocadas à entrada da cidade, e conseguiram de facto entrar e provocaram nessa altura 18 mortos e pelo menos 8 dezenas de feridos. Maiduguri, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, tem estado no centro da violência do Boko Haram. Ainda em fevereiro, um triplo atentado suicida no mercado de peixe de Kundura, uma localidade situada a cerca de 35 km da capital do estado de Borno, no noroeste da Nigéria,
provocou pelo menos 19 mortos e cerca de 7 dezenas de feridos. Mas esta contabilidade de sangue é já muito antiga. Já mesmo muito antiga, Paulo. De facto, já desde 2009, quando o Boko Haram começou a sua atividade nesta diocese, nesta região de Maiduguri, tem feito diversos ataques. E, portanto, desde então, mais de 2 centenas de igrejas, conventos, escolas e hospitais foram alvo destes ataques ao longo destes anos. Mas o número mais impressionante que resulta desta violência exercida por este grupo são, de facto, as 5.000 viúvas que existem nesta zona e os cerca de 15.000 órfãos também. Para a Fundação AIS, a Nigéria é um país prioritário. Basta referir a dimensão da violência contra os cristãos em Maiduguri, que a Catarina agora nos recordou, para se perceber como é essencial esta proximidade. No ano passado, uma equipa da AIS esteve precisamente em Maiduguri. A nossa colega Julieta Appendini fez um pequeno filme sobre esta viagem, esta visita. Vamos agora escutar as suas palavras. A Nigéria é um país de África, um país lindo, um dos maiores países do continente africano, com 170 milhões de pessoas. É também um dos países com graves problemas de pobreza e corrupção. Mas devemos olhar para o problema com maior profundidade e ver que existe, de facto, um grave problema de perseguição religiosa. A Nigéria está dividida em 2 partes. O norte, onde a maioria é muçulmana e a minoria cristã, e a parte central e do sul, onde a maioria são cristãos. Neste momento estamos no norte do país, em Maiduguri. Maiduguri é uma cidade importante porque foi aqui que Boko Haram iniciou as suas atividades terroristas. Foi aqui que o grupo se estabeleceu e recrutou os combatentes para as suas fileiras. Foi aqui também que começou a expandir-se, inclusive chegando a entrar noutros países vizinhos, como é o caso dos Camarões e do Sudão, para começar a converter as pessoas ao Islão. Muitas pessoas que perderam as suas famílias, os seus esposos, a sua gente. É por eles que estamos aqui, para analisar a sua situação e poder apoiá-los. Disseram-nos sempre que, independentemente do que possa acontecer, o mais importante é a fé e a esperança. Ter fé, esperança e acreditar em Cristo foi quem os fez aguentar as terríveis violações e agressões do Boko Haram. Vamos continuar por África. República Democrática do Congo. Prossegue neste país o clima de violência e perseguição contra a Igreja, com mais um padre a ser assassinado por milícias armadas. Depois de ter celebrado um batizado e um casamento, um sacerdote católico foi assassinado por elementos de uma das várias milícias armadas que têm vindo a espalhar o terror pelo país. De facto, o padre Etienne Senguyumia, que foi morto por elementos da milícia Nyatura Mai-Mai, que tem vindo a atuar na província do Kivu Norte, onde se tem registrado diversos episódios de violência, onde a Igreja também não tem escapado, como é evidente. Mas há outros casos, Catarina, de violência contra os padres, contra os religiosos, contra a Igreja. Exatamente, Paulo. Infelizmente são cada vez mais frequentes. Ainda há 2 semanas, um outro sacerdote, o padre Celestino Gango, foi sequestrado por um grupo armado, já no final da missa de Páscoa, na paróquia de Carambi, tendo depois sido libertado. Em março, os cristãos também se sobressaltaram com a notícia do assassinato de um outro padre, o padre Florentula, que já na altura aqui a AIS também noticiou, e afirmámos que ele de facto estava bastante envolvido na mobilização dos fiéis nesta contestação que está presente no país contra o presidente Joseph Kabila, e foi encontrado então posteriormente no rio Kasai, em Ilebo, na província do Kasai Ocidental. República Democrática do Congo. Recentemente, um seminarista comboniano enviou diretamente aqui para a sede da Fundação AIS em Portugal um relato dramático da violência nesta região, no Kivu Norte. O testemunho de Eugênio Muindo Kabung, seminarista em Kisangani, que ele enviou para Lisboa, revela uma situação dramática. Vamos agora recuperar o essencial da sua mensagem. É horrível. É mesmo um genocídio o que se está a passar na província do norte de Kivu, no Congo, e em particular nas cidades de Beni e Lubero, de onde sou natural. Massacre de populações, violações de mulheres e crianças, raptos de crianças para fazer delas crianças soldados. Desde 2009 até hoje, este fenómeno aumenta de dia para dia.
Na minha família, por exemplo, em menos de um ano perdemos 4 membros, todos eles raptados e deles não há notícias. O mais certo é que foram mortos à machadada ou com machetes ou com outro tipo de armas brancas nas florestas vizinhas. Bref, tué par arme blanche dans la forêt de Mambaiko, da Bialos et de Kasuku. O que é que realmente está a acontecer no Congo, particularmente em Kinshasa, Lubero e especialmente Beni? Não podemos ficar indiferentes quando as pessoas são mortas, violadas, sequestradas. Quem é o pai que se alegra com a morte dos seus próprios filhos e seu infortúnio? A não ser que seja um sádico, tornando-se como aqueles animais que comem os seus próprios pequeninos. Devient comme cet animal qui mange ses propres petits. Bastante perto da fronteira com a República Democrática do Congo fica a capital da República Centro-Africana, Bangui. Há alguns dias, um militar português, um paraquedista ao serviço da ONU, ficou ferido numa operação noturna num dos bairros mais perigosos desta cidade. Este episódio é só um exemplo do caos absoluto em que este país está mergulhado. Há algumas semanas nós temos vindo a conhecer um pouco melhor a realidade da República Centro-Africana através das explicações do padre Gaetano Cabacha. Na semana passada ele explicou-nos como o país foi assaltado, digamos assim, por grupos armados muçulmanos, os Seleka, e de como eles conquistaram o poder, espalharam a violência e o ódio contra a comunidade cristã. Em resposta a isso, começaram a surgir grupos de autodefesa, os anti-Balaka. Enquanto isso, em muitas cidades, os jovens insurgiram-se ao ver as suas cidades atacadas por membros do Seleka e iniciaram um movimento chamado Anti-Balaka. Eram jovens que afirmavam defender o cristianismo, mas os seus métodos e os seus modos de proceder são pagãos. Acreditam em magia, pensam que as balas são mágicas e que não conseguem atingi-los. São essencialmente grupos de jovens sem instrução que se reuniram e procuraram uma identidade comum de modo a atuar e a aumentar as suas fileiras. E como estão contra os muçulmanos, dizem: vamos dizer que nós defendemos aqueles que não são muçulmanos, vamos defender os cristãos. E como tinham frente a los muçulmanes, disseram: vamos a defender a los que não são muçulmanes, é decir, a los cristianos. E por esse motivo, tomaram o nome de Anti-Balaka dizendo: somos cristãos, mas entre eles não há sacerdotes ou pastores ou religiosas que afirmem apoiá-los. Pelo contrário, a Igreja sempre fala de caridade, de amar até os próprios inimigos. Portanto, há um conflito entre estes jovens e a Igreja. Por isso, há certo conflito entre esses jovens e a instituição da Igreja. Eles não são enviados em nome de um bispo ou um sacerdote ou religiosa, nem de um catequista. Não são enviados por ninguém. O que era uma iniciativa legítima para proteger o país, converteu-se numa sangrenta batalha de limpeza étnica, tribal e religiosa. Começaram por matar todos os muçulmanos que encontravam no seu caminho e tudo isto se transformou num grande caos. Começaram a matar a todos os muçulmanos por el caminho e aquilo se convirtiu já em um caos total. Síria. Vamos agora focar a nossa atenção neste país, ainda a propósito dos ataques e da violência que se abateu sobre a cidade de Douma, na região de Damasco, onde alegadamente terão sido usadas armas químicas. A propósito disso, o Papa Francisco voltou a condenar a violência extrema que tem ceifado a vida a dezenas de pessoas, muitas delas mulheres e crianças. Vamos escutá-lo. Chegam da Síria terríveis notícias de bombardeamentos com dezenas de vítimas, muitas das quais mulheres e crianças. Notícias de muitas pessoas atingidas por substâncias químicas contidas nas bombas. Rezemos pelos defuntos e pelos feridos, pelas famílias que sofrem. Não há guerra boa e guerra má. Nada pode justificar o uso de tais instrumentos de extermínio contra pessoas e populações indefesas.
Rezemos para que os responsáveis políticos e militares abandonem as armas e prossigam o caminho da negociação, a única que pode trazer uma paz que não seja a da morte e da destruição. Que non sia quella della morte e della distruzione. Não é só em Doma, na região de Damasco, que há guerra. Aliás, a Síria continua em guerra há 8 anos. A irmã Annie de Mergiane, da Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, é bem conhecida dos portugueses. Ela já esteve entre nós a convite da Fundação AIS e tem mantido um contato regular connosco, com os benfeitores da AIS. Os nossos colegas da Rome Report estiveram com ela e recordam-nos como a guerra foi tão violenta, tão dramática em Alepo. A guerra na Síria está prestes a completar 7 anos. Foram centenas de dias de bombardeios, muita destruição, miséria e batalhas, uma das quais foi especialmente sangrenta. A luta que aconteceu por 4 anos em Alepo, a maior cidade da Síria. Aqueles que puderam sair fizeram isso. Muitos deles eram cristãos. Dos 250 mil que moravam lá, cerca de 30 mil permaneceram. Eles querem ficar. Muitos cristãos decidiram ficar porque eles dizem: esta é a nossa casa, nosso país, não vamos deixá-la. Junto com os cristãos, irmãs como Eni também ficaram. Elas ajudam milhares de famílias com necessidades básicas, que vão desde comida até o pagamento da energia elétrica. A ajuda à igreja que sofre fornece tanta ajuda quanto possível para salvar aqueles que não conseguiram ou se recusaram a abandonar uma cidade que se tornou um inferno. Nós tentamos ajudar o máximo possível com as cestas de comida. Apoiamos 2.000 famílias com cestas básicas. Passamos por muitos momentos difíceis, especialmente no inverno. Lembro-me de muitas vezes que íamos dormir tremendo, eu e outras irmãs, porque não havia eletricidade e, portanto, não tinha aquecedores. Muitas famílias, eu lembro, que usavam a madeira do sofá para colocar no aquecedor para se aquecerem. Foram 4 anos muito difíceis em uma cidade que está completamente dividida, onde os cristãos foram alvo de ataques de diferentes grupos radicais em muitas ocasiões. Alepo viu muitos de seus cidadãos morrerem e outros que vivem à beira da pobreza depois de se beneficiarem anteriormente da prosperidade econômica. Eles sofreram muito e manter a sua dignidade é o mais importante acima de tudo. Manter sua dignidade e também sua fé, fortalecidas e enfraquecidas durante o conflito. É por isso que irmã Eni está pedindo oração, em primeiro lugar, para mudar o coração daqueles que fazem a guerra, e em segundo, para que os cristãos sírios não se sintam sozinhos. Isso nos lembra a mensagem de São Paulo. Se uma parte do corpo está sofrendo, todo o resto está sofrendo. Eles nos fazem sentir que somos uma parte do corpo. Nós somos o corpo inteiro e eles estão sofrendo conosco. Eles estão nos apoiando com tudo. A cidade de Alepo está retornando lentamente a uma relativa normalidade após a batalha. Mas a Síria continua em guerra. Com cada bombardeio, aumenta a possibilidade de que haja cada dia menos cristãos na terra onde São Paulo se converteu. Estamos focados na Síria. Já escutámos as palavras do Papa Francisco e acompanhámos a irmã Annie de Mergiane, que nos revelou como foi e como tem sido tão dramática a vida em Alepo, a cidade mártir nesta guerra. A palavra mártir ganha uma ressonância muito especial neste país. Muitos dos que caem em combate são considerados como mártires e muitos, alguns pelo menos, são cristãos. Hoje, a irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai falar-nos de um jovem cristão que morreu ao serviço do seu país. Ela vai contar-nos a história de Samer, um jovem cristão de Cara, e de como a comunidade local chorou a sua morte. Vamos ouvir. Tivemos aqui um acontecimento triste e feliz ao mesmo tempo. Foi um martírio de um dos jovens mais queridos da paróquia de Cara, que se chama Samer. Pertence à melhor família cristã de Cara. Eles são 3 irmãos, os 2 mais novos são gêmeos.
e o mais velho está como prisioneiro de guerra, desaparecido há 4 anos. O do meio foi agora encontrado morto, estava desaparecido há 2 anos. E o terceiro é deixado à família como reserva, como consolação. Assim o governo faz habitualmente. A mãe deles é uma grande amiga do mosteiro, tem sofrido muito, claro, com o desaparecimento dos 2 filhos, não saber se estão vivos, se estão mortos. Vinha muitas vezes ao mosteiro, ela é uma grande cozinheira, gostava de cozinhar a um almoço, para uma festa, algumas sobremesas, para nós, para consolar a sua dor e ao mesmo tempo por intercessão pela sua família. Toda a gente chorou muito por ele, especialmente também, claro, e as tias e os seus amigos também. Diziam que ele era muito querido, que tinham muita pena de o perder. Sabendo, no entanto, que ele é certamente um mártir. Um santo mártir, um santo que tem um santo agora para lhe interceder por eles. E foi isso mesmo, desta mesma maneira que o seu enterro foi celebrado por toda a gente. Perseguição aos cristãos no mundo. Síria, República Democrática do Congo, Nigéria, Paquistão, Índia. Em todos estes países, que hoje já foram notícia aqui no programa da Fundação AES, há exemplos de perseguição, de intolerância religiosa de uma igreja que sofre. Na semana passada, uma delegação da AES foi à Assembleia da República para apresentar aos deputados o mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos. Este é um tema que, obviamente, vamos continuar a desenvolver por aqui ao longo das próximas semanas. Mas, para já, Catarina, que reunião foi esta? Bem, Paulo, esta reunião vem na sequência do lançamento, da apresentação pública, no final já do ano passado, do nosso relatório sobre a perseguição aos cristãos, elaborado a nível internacional pela AIS. Portanto, agora, a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, pediu-nos para nós estarmos presentes numa reunião na Assembleia que teve lugar na passada quarta-feira, e o objetivo desta reunião foi, Paulo, de facto, apresentar em detalhe aos deputados desta comissão, que é presidida pelo deputado Bacelar de Vasconcelos, este relatório que compreende o período de agosto de 2015 até julho de 2017. Um relatório, e vamos recordar isso agora aqui aos nossos telespectadores, que é taxativo nas suas conclusões. Nunca na história se verificou uma perseguição tão violenta contra um grupo religioso como nos tempos atuais. Exatamente, e de facto foi isso que nós fomos dizer aos deputados na Assembleia da República. E este relatório, que é intitulado Perseguidos e Esquecidos, demonstra que em todos os 13 dos países analisados, de facto a situação dos cristãos deteriorou-se muito. E isto significa, em muitos lugares, Paulo, que é a própria sobrevivência do cristianismo que está em causa. Obrigado, Catarina. Esta não é a primeira vez, porém, que a Fundação AES é recebida numa comissão da Assembleia da República, ou que a questão da liberdade religiosa ou da perseguição aos cristãos é debatida em São Bento. Ainda no ano passado, em abril de 2017, há um ano, portanto, a Assembleia da República aprovou uma recomendação para que o governo português passe a ter uma atuação firme, ativa e global na defesa da liberdade religiosa no mundo. A deputada Ana Rita Bessa, a primeira subscritora deste documento, sublinhou então os muitos exemplos de perseguição e discriminação religiosa que infelizmente sucedem em pleno século XXI. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, no dia 5 de janeiro deste ano, Mohamed Shoayet, de 16 meses, perdeu a vida em conjunto com a mãe e um irmão durante a tentativa de fuga da Birmânia para o Bangladesh. Fugiam da perseguição de que são alvo por serem muçulmanos num país maioritariamente budista. Na madrugada do dia 4 de abril, Lucy Sarah Halim, judia de 67 anos, foi morta por um jovem de 27. Segundo os vizinhos, este gritava "Alá" enquanto a atirava pela janela da sua casa em Paris. Uma semana depois, no domingo de Ramos, pelo menos 36 pessoas morreram na sequência do atentado do ISIS a uma igreja copta no Egito. Poucos exemplos, infelizmente, dos muitos que se sucedem em 2017, em pleno século XXI. Nada disto aconteceu em Portugal e certamente nenhum de nós é culpado, mas há que reconhecer que ninguém nos exime da responsabilidade
de não nos fazermos cegos à injustiça. Entre a culpa e a responsabilidade está a liberdade de cada um, mas também do coletivo reunido nesta Assembleia, de não baixar os braços e denunciar. Não se trata, pois, de uma questão de governo ou oposição, de esquerda ou de direita, trata-se de uma questão de direitos humanos, de vidas humanas. Assim como os direitos das minorias étnicas, sociais, dos direitos das mulheres, de orientação sexual, assim como a liberdade de expressão, de identidade, de reunião, assim é o direito à liberdade religiosa. Em 2017, em pleno século XXI, há uma minoria que é especialmente perseguida. Os seus lugares de culto restringidos ou destruídos, a sua identidade contestada ou ameaçada. Esta minoria são cristãos. Muitos estudos o confirmam. Segundo a International Society for Human Rights, um observatório laico sediado em Frankfurt, 80% dos atos de discriminação religiosa são atualmente dirigidos a cristãos. Mas é verdade que o direito à liberdade religiosa não diz respeito apenas aos cristãos, mesmo quando em minoria são o grupo mais perseguido. A liberdade de professar ou não uma religião, de escolher ter uma identidade como coisa própria nossa, de celebrar um culto ou de escolher não o fazer, essa liberdade é um direito fundamental. Portugal tem no Conselho de Direitos Humanos da ONU um especial dever, enquanto membro, por mais um ano, de lutar por esta liberdade para todos no mundo. Portugal tem no Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros uma oportunidade de levantar a questão, às vezes que forem necessárias, para que a Europa tenha uma atuação firme na defesa da liberdade religiosa. No Parlamento Europeu, todos os partidos condenaram por unanimidade o que declararam ser um genocídio, as atrocidades que têm vindo a ser cometidas na Síria e no Iraque por motivos religiosos contra minorias cristãs ou yazidi. No Parlamento Nacional, devemos poder dizer também a uma só voz que Portugal tem que defender energicamente todos os perseguidos, que o Governo, a diplomacia, os nossos representantes têm que lutar por esta liberdade no mundo, por este direito humano e por estas vidas. Obrigada. Vamos agora dar um salto geográfico de milhares de quilómetros. Vamos de Lisboa até Macau, pequeno território situado na China, mas onde ainda se fala a língua portuguesa e onde muitas das tradições da nossa cultura continuam a fazer parte do dia-a-dia das suas populações. É o caso da procissão do Senhor Morto, que nesta Páscoa voltou a juntar as principais comunidades macaenses. A reportagem agora é do nosso correspondente José Encarnação. Numa Macau em constante mudança, a tradição religiosa continua a ser o que era. No passado dia 30 de março, milhares de pessoas participaram nas celebrações de Sexta-feira Santa, como sinal da maior aproximação dos fiéis à Igreja Católica nos últimos 2 anos. Membros das comunidades mais numerosas do território juntaram-se ao bispo Dom Stephen Lee num ato de fé e de respeito em resposta aos esforços do prelado e dos leigos que o acompanham no governo da Diocese de Macau. Presidida pelo bispo Dom Stephen Lee, a celebração da Sexta-feira Santa em Macau inclui momentos de oração, leituras, cânticos e a tradicional procissão do Senhor Morto. Assinalou-se a paixão de Cristo com a mensagem de que a Páscoa se aproxima. A coadjuvar o prelado esteve o padre Daniel Ribeiro, que foi marcando o ritmo, tendo-lhe estado reservada a tarefa de apresentar o Cristo crucificado aos fiéis, que se ajoelharam em sinal de respeito à sua passagem. O coro, sob a batuta das Irmãs Franciscanas Missionárias Nossa Senhora, reforçou a solenidade da paixão, também revelada na cor púrpura das vestes dos membros da confraria Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que na procissão ergueram o andor. No exterior, a banda do Corpo de Polícia de Segurança Pública perfilou-se em frente ao Paço Episcopal, enquanto largas centenas de pessoas se concentraram nos passeios, aguardando o início da caminhada que levaria a imagem do Senhor Morto a percorrer o centro de Macau. Agora vamos até à Venezuela, onde a cada dia que passa se agrava mais e mais a situação já trágica em que vivem milhares de pessoas por causa do colapso económico e político do país. Quando as prateleiras das lojas ou das farmácias, por exemplo, estão vazias, quando a violência irrompe pelas ruas, o que é que se pode fazer? O que é que se deve fazer? O bispo da Diocese de La Guaira esteve em Fátima, no ano passado, a convite da Fundação AIS, para contar como têm sido tão difíceis os dias dos venezuelanos e como, no meio da tragédia, da fome,
tem mostrado uma generosidade, que a generosidade, aliás, não é só uma palavra. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. A Venezuela é, apesar da enorme riqueza que se esconde no seu solo, um país muito pobre. Melhor, é um país empobrecido. A ditadura de Nicolás Maduro conduziu a Venezuela para o colapso económico que se reflete na pobreza extrema da população. Dom Raul Castilho, bispo de La Guaira, esteve em Portugal no ano passado a convite da Fundação AIS. O seu testemunho sobre os dias de cólera e fome que se vivem na Venezuela não deixou ninguém indiferente. La Guaira é uma diocese pobre, com cerca de 500 mil de pessoas que se comprimem numa pequena franja de terra com 160 km de comprimento e apenas 9 km de largura, junto a Caracas, a capital. Vista ao longe, La Guaira é indiscutivelmente bonita. Altas montanhas verdejantes junto ao mar são a moldura de uma terra salpicada, porém, de casebres de bairros de lata. Se visto ao longe La Guaira é bonita, quando nos aproximamos desses casebres e das pessoas que aí moram, depressa se percebe que a miséria é profunda e que a fome não é uma metáfora. Dom Raul veio a Portugal, a Fátima, contar histórias comoventes e corajosas de padres e irmãs que tudo fazem para ajudar as populações mais empobrecidas. Uma jovem ingressou na congregação das Irmãzinhas dos Pobres de Maiquetia para viver essa vida religiosa. Saiu a pedir esmola para os pobres. Não é fácil pedir esmola, nem mesmo quando não se pede para si, mas para os outros. Não é fácil. Sente-se vergonha, receio de um insulto, de se ser rejeitado. A irmãzinha entrou num estabelecimento e começou a pedir, contou Dom Raul, quando se deparou com um homem a que se chamaria de anticlerical. Ele olhou para a irmã com desdém e com uma raiva mal dissimulada. A irmã suplicava esmola para os pobres. Em resposta, em vez da esmola, o homem cuspiu-lhe na cara. Imaginem a humilhação da irmã. Ela limpou-se e disse: "Isto foi para mim. Agora, dá-me uma esmola para os pobres?" Dom Raul Castilho disse que estas palavras da irmã comoveram tanto o homem que este lhe pediu perdão, tendo começado aí, nesse encontro improvável, a sua aproximação a Deus. A pobreza extrema que se vive na Venezuela é difícil de explicar e de compreender. O país é extremamente rico, mas as prateleiras das lojas e dos supermercados estão vazias. Não há medicamentos, não há nada. O risco de guerra civil é real, com milhares de pessoas a manifestarem-se nas ruas numa espiral de violência que não cessa de crescer. O que pudermos fazer por este país, que se tornou também na segunda pátria para milhares de famílias portuguesas, é sempre bem-vindo. Na Venezuela, as irmãs e os sacerdotes pedem esmola para ajudarem os mais pobres dos pobres da sociedade. Muitos deles serão até portugueses. Já alguma vez pediu esmola? Esta crise brutal que se vive na Venezuela tem sido denunciada pela Igreja e a Fundação AIS está profundamente empenhada em auxiliar as populações que mais sofrem e que se encontram numa situação mais problemática. Na história da semana que acabámos de escutar, fez referência à Diocese de Guaíra e ao testemunho que o Bispo Dom Raul Castilho nos deixou. Sim, Paulo, de facto foi um testemunho muito forte, mas também o Sr. Bispo também nos deixou um apelo também muito forte à nossa solidariedade. O Dom Raul Castilho, quando esteve connosco, em plena peregrinação internacional da AIS a Fátima, portanto, denunciou uma profunda crise que se vive na Venezuela, denunciou uma crise política, económica, social, e ele também disse que a Igreja está extremamente empenhada, profundamente empenhada e preocupada em dar uma resposta clara a todas estas situações que existem na Venezuela, com muitos pobres, com muitas pessoas a passarem fome e muitas pessoas que estão a morrer. E ainda recentemente, Paulo, também lembrámos aqui no nosso programa as palavras do cardeal Jorge Urosa Savino, também a dizer que hoje em dia há pessoas a morrer por falta de medicamentos, há pessoas a morrer à fome na Venezuela, há pessoas a procurar até comida no lixo para sobreviver. Palavras fortíssimas essas e um pedido de ajuda que não nos pode deixar indiferentes. Quem nos está a ver desejar ajudar a Igreja da Venezuela a auxiliar as populações mais carentes, como é que pode fazer, Catarina? Bom, Paulo, é muito fácil, basta ligar-nos, entrar em contato connosco e dizer-nos claramente que quer ajudar esta Igreja da Venezuela, quer ajudar o povo da Venezuela. Portanto, como nós dissemos há pouco, há pessoas a procurar comida no lixo, há pessoas que estão a morrer
com fome. E, portanto, é preciso dar uma resposta solidária a este grande desafio, a este problema da Venezuela. Portanto, entre em contato connosco para os nossos telefones 217544000 ou então através do nosso site fundação-ais.pt. Entre em contato connosco e diga-nos claramente que quer ajudar a Igreja na Venezuela. Venezuela. Na próxima semana iremos continuar a abordar a situação trágica em que se encontram milhares e milhares de pessoas neste país sul-americano. Eles precisam muito da nossa ajuda, como também os cristãos da Índia. No arranque do programa, nós dissemos que iríamos falar dessa campanha de solidariedade para com os Dalits, os cristãos da Índia. E este agora é o momento, Catarina. Vamos lembrar aos nossos telespectadores como é que eles podem ajudar os cristãos da Índia? Bom, Paulo, a campanha de solidariedade da AIS tem por objetivo dar uma resposta concreta a todas estas questões concretas de pobreza, de perseguição, de sofrimento, que no fundo são o dia-a-dia de milhões de homens, de mulheres, de crianças na Índia e que no fundo são a realidade dos cristãos na Índia. Mas ajudar como? É muito fácil, Paulo, e agora vou-me dirigir mais uma vez a quem está lá em casa a ver-nos neste momento e dizer se quiser ajudar estes cristãos na Índia, estes milhões de pessoas que precisam tanto da nossa ajuda, entre em contato connosco, ligue-nos, escreva-nos entre em contato connosco através do nosso site e diga-nos que nos quer ajudar claramente esta igreja que está a sofrer tanto, que está a passar por tantas dificuldades na Índia. É muito fácil ajudar, basta de facto nós querermos e, como temos visto aqui nos últimos programas, as necessidades são muitas e por isso toda a ajuda é bem-vinda e em nome de todos eles que irão receber a sua ajuda, muito obrigada. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas temos ainda de ir ao encontro do Henrique Zimmermann, o jornalista da SIC, que fez um grande documentário sobre a perseguição aos cristãos do Médio Oriente. Nós fizemos-lhe uma entrevista e hoje vamos escutar a sua resposta à nossa última pergunta. De todas as pessoas que ele conheceu, com quem falou, que entrevistou, qual foi a que mais o marcou? Qual foi a que mais o sensibilizou? Há muitas. As histórias das meninas que foram levadas para o Estado Islâmico, as histórias dos meninos que foram transformados em terroristas, a história de uma refugiada que estava totalmente num estado de impotência total, porque não sabia se o marido estava vivo ou estava morto e tinha 7 filhos para alimentar e não sabia o que fazer, volto à minha casa, não volto à minha casa. A guerra é terrível, a guerra da Síria, sobretudo, é a maior explosão de violência, de crueldade desde o nazismo, desde a Segunda Guerra Mundial. E continua até a agravar-se. E eu acho que é preciso fazer tudo possível e impossível para acabar com esta situação. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos já na reta final do nosso programa, temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para sabermos as novidades deste projeto editorial. Mas para já vamos retomar uma viagem que começámos por aqui há cerca de 3 semanas e que nos está a levar ao encontro do mais pequeno exército do mundo. Estou a falar, claro, da Guarda Suíça, que há 512 anos tem como missão proteger o Santo Padre. Hoje vamos ao encontro do Padre Thomas Widmer, que é o capelão deste exército tão especial. Ser guarda é uma aventura e vale a pena lançar-se nesta aventura. Conhecer Cristo é também uma aventura. Não sabemos onde nos conduzirá, mas uma coisa é certa, que esta é uma magnífica aventura porque a nossa fé confere à nossa vida uma qualidade única. Organizamos também excursões e este ano vamos à Terra Santa. O aspecto cultural é importante e, neste caso, a Itália tem muito a oferecer. O Padre Thomas seguramente que lê todos os dias os tweets que o Santo Padre publica na internet. Todos os dias ele faz aquilo que nós vamos fazer também agora, ler as pequenas mensagens que o Papa Francisco envia através do Twitter.
foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos agora uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara Raimundo? Olá, acaba de chegar às bancas a nova revista O Meu Papa, por isso hoje creio que vale a pena fazermos um resumo dos principais conteúdos que poderão encontrar nesta nossa edição número 20. Em primeiro lugar, gostaria de destacar o artigo dedicado à revelação que o Papa Francisco fez e que surpreendeu toda a gente de que terá de ser submetido a uma cirurgia aos olhos no próximo ano. Fizemos também uma entrevista exclusiva ao seu médico pessoal. Por falar em entrevistas, voámos até a Argentina para falar com um padre jesuíta de quem o Papa Francisco foi diretor espiritual. Portanto, como podem imaginar, nesta entrevista são revelados imensos pormenores curiosos sobre o passado e a personalidade do nosso Papa Francisco. Gostaria também de destacar os artigos dedicados ao novo livro do Papa Francisco, Deus é Jovem, e ao seu novo filme. É verdade, porque o Papa Francisco é protagonista de um filme que vai estrear em Portugal já no dia 31 de maio. Por fim, queria ainda destacar as reportagens que incluímos nesta edição, uma sobre a Semana Santa do Papa Francisco, como não podia deixar de ser, que acompanhámos a par e passo, e a outra sobre uma visita muito emotiva e intensa que o Papa Francisco fez aos lugares onde viveu o Padre Pio, de quem é extremamente devoto. Tudo isto e muito mais poderão então encontrar na edição de abril da revista O Meu Papa, que já está nas bancas. A não perder. Obrigado, Clara, e até para a semana. Agora é o tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada escutámos por aqui a Isabel Figueiredo, da Rádio Renascença, que passou o testemunho a Pedro Gil, do Opus Dei. Vamos escutar agora a sua mensagem. Eu agradeço muito o desafio que foi feito pela Isabel Figueiredo e vou-vos ler uma passagem de São Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então o joio. Chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isto. Eu ouvi esta passagem muitas vezes durante a minha vida porque o meu pai a lembrava. Ele, sendo novo, vivia numa família com muitas dificuldades. Os meus tios não puderam sequer estudar, sendo jovens. O meu pai esteve num seminário uns anos. Ao voltar, ele decidiu pedir dinheiro emprestado para continuar os estudos a uma família rica da zona. E foi recusado. E o problema não foi a recusa. O problema foi o desdém com que a recusa foi dada. Como se ser pobre fosse uma culpa ou até uma maldição. Passou por uns momentos de grande revolta, querendo quase protestar contra Deus. Se Ele não era capaz de resolver estas injustiças, então se calhar tínhamos que ser nós. Por isso, foi neste momento de tempestade que esta passagem soou como um farol que indica um caminho. Não foi o dono do campo que semeou o joio, foi o inimigo. E por isso, para mim, ao longo da vida, esta passagem ressoa sempre como duas mensagens. Uma delas é que Deus é inocente. Deus não é culpado das coisas que correm mal na vida dos outros, na vida do mundo. Em segundo lugar, que eu devo estar vigilante, porque provavelmente o joio também pode entrar na minha alma. E, portanto, eu tenho que procurar tirar o joio da minha alma. E provavelmente já não verei o joio fora de mim. Lanço agora o desafio ao Manuel Aroca, grande guionista, e autor de grandes documentários também sobre Fátima. Foi o Pedro Gil e para a semana cá teremos então o Manuel Aroca, guionista, escritor e amigo também da Fundação AIS. Estamos mesmo
no final do nosso programa. Mas antes de vermos o Papa Francisco no vídeo do mês, vamos, Catarina, lembrar aos nossos telespectadores que há uma maneira muito fácil, gratuita até, de ajudar a Igreja perseguida, e basta fazer uma cruzinha. É verdade, Paulo, uma cruzinha apenas e estará, de facto, a ajudar os cristãos perseguidos. E esta cruzinha, na nossa declaração de IRS, como sabemos, todos nós entregamos a nossa declaração de IRS e todos nós podemos doar uma parte do nosso IRS a uma instituição. E se quem nos está a ver lá em casa se ficou tocado com todas estas situações que nós falámos hoje aqui neste programa, Índia, Síria, Paquistão, Venezuela, portanto, se ficou tocado com algumas destas situações que os cristãos vivem, por favor, coloque essa sua cruz no seu IRS em favor da Fundação AIS. Se precisar de ajuda, entre em contato connosco e nós ajudaremos a preencher e a dar os dados da Fundação AIS para colocar no seu IRS. Por isso, mais uma vez, é uma forma fácil e simples de ajudar a instituição, é uma forma simples e fácil de ajudar os cristãos perseguidos e, por isso, muito obrigada pela sua ajuda. Obrigado também, Catarina. Depois deste alerta para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, vamos então ver o vídeo do mês do Santo Padre. A economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.